degrau que a gente está subindo, assim, que para nós, você não tem noção, né, do quanto está sendo importante para nós, né, ter seu apoio, saber que nós podemos contar, né, com alguém Com assim certeza. do seu nível, né, para estar aqui conosco. Muito feliz mesmo por você estar aqui. Pode ficar à vontade, Com, se apresente. com certeza, Marcinha. Então, assim, a recíproca também é verdadeira, né? Para mim, volto a dizer, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria ver que os frutos do JFF, né? Jace vai estar sabendo, Jace, todo o pessoal sabe dessa conexão que vem muito antes, né, de tudo isso. Então, nós sabemos de onde viemos, onde o Espírito Santo nos falou por primeiro, né? Chegar a me arrepiar aqui todinho, Uhum. porque, assim, é uma obra que não começou agora, né? Então, assim, a gente vive é o resultado de um chamado vindo de Deus. E eu acredito muito, né? As lágrimas vêm aos olhos, porque, assim, Ah, é, é sério. É assim, Deus sabe aqueles que Ele chama, e Deus sabe o momento como chama, o jeito que chama, e as dificuldades que é para esperar em Deus o momento certo. E se a gente não persevera, se a gente não vai buscando entender o chamamento de Deus, a gente pode se perder, a gente pode, né, ser ludibriado pelo inimigo, a gente pode ser ludibriado também por nossas arrogâncias, enfim, por todas essas infinidades de coisas que nos circundam. Mas quando, e aí vocês não sabem a grandiosidade e a alegria, né, também de estar com vocês. Tenham isso muito claro no coração. Só não estarei com vocês se eu não puder de fato. Mas sendo possível, estarei sim sempre apoiando, porque eu sei que é Deus que chamou, nos chamou lá atrás. Cada um do seu jeito, do seu lugar, percorrendo caminhos, mas nos encontramos aqui em uma geração que sim, que vai trazer o fogo do Espírito Santo para ser alcançado por muitos outros corações. E essa iniciativa de vocês, ela vem de Deus, não tenham dúvida disso. Perseverem, o irmão está aqui sim, para naquilo que for meu, poder estar todo o apoio, não só como hierarquia da igreja, não como só como diácono, mas como irmão, como contemporâneo, como alguém também que está com seus projetos dentro do mundo digital e vemos sim o mundo digital como essa nova igreja, né, a igreja doméstica que se faz presente em cada canto do mundo através desses espaços, tá bom? Então temos sempre isso guardado no nosso coração. amém. Então pode se apresentar, fique à vontade. Pois bem, sou o diácono Luciano Almeida, né? Sou filho dessa terra maravilhosa, estou com saudade, já tem bastante tempo que não vou Ituberá, né? Então, Verdade. essa coisa da pandemia aí, a gente acabou não indo. Para mim é uma alegria voltar todo ano lá, participar da festa, estar com vocês. Mas esse tempo aí acabou sendo um tempo mais difícil, a gente só distante, né? Se falando por esses meios. Mas é uma alegria, né? Eu estou aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, eu sirvo na... Como é? Hoje meu serviço ele está locado aí na Rádio Excelsior, na terça-feira, ajudando no programa Maria, né? Como é? Caminhos da Fé e Maria em sua casa também no sábado, mas mais presente na terça-feira, com maior incidência. Trabalhando também na paróquia São Francisco de Assis da Boca do Rio, né? Onde estou aí colocado para servir, mas sempre servindo naquilo que a Arquidiocese me convida, me chama, né? Então, sempre essa alegria de poder participar de alguns processos aí especiais de nossa arquidiocese e fico feliz por ser um representante da nossa terra nesses lugares, né? Onde vou com o Ituberá no meu coração, vou com o Ituberá como bandeira também, depois da bandeira de Jesus Cristo. Isso mesmo. Enfim, sou pai de duas meninas lindas, né? Faço aí a experiência do ser matrimônio, sim, com Simone, professora Simone Ribeiro, ela também é da área de educação, uma catequista consagrada, né? Eu e ela, nós somos consagrados aí pelo Instituto Cefop, que é um centro de treinamento, um centro de formação permanente para catequistas. Hoje nós estamos com um projeto, né, como agência de lançamentos digitais, e eu insisto em dizer cristã, porque os infoprodutos nossos com certeza terão maior incidência naquilo que vem, né, das especialidades de cada cristão que vier fazer parceria conosco, enfim. E a gente está aí, buscando fazer do nosso lugar no mundo, os nossos espaços nas redes, um lugar de evangelização também. A gente acredita muito nesse lugar. Isso mesmo. Então, né, vamos
clamar, né, esse Espírito Santo para que ele venha nos instruir, né, nessa noite, nessa partilha, que ele venha não Sim. só entrar em nossos corações, né, mas também no coração de cada um que se encontra aqui, para que receba, né, essa palavra, receba esse pão do céu, né, que venha verdadeiramente se alimentar, sair daqui saciados, né, através dessa partilha, né, com esse evangelho de hoje, que está bem um alimento mesmo, sólido, assim, para a gente, né? Então vamos clamar esse Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei e neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O evangelho já está fixado aí, né? Então vamos proclamar, né, esse evangelho de hoje. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aqueles que vêm de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom, né, se a gente for refletir, né, durante a semana toda, o Evangelho ele vem insistindo, né, em falar que é o pão do céu, esse pão que nos alimenta, esse pão que nos sacia. Né? E por muitas vezes nós sabemos que é o pão, que Jesus é o pão que nos alimenta, né, que nos sacia. Mas até pela nossa falta de coragem, né, a gente não quer aceitar que é Ele que nos sacia de todos os nossos pecados, né, de todos os nossos anseios, nossos desejos. E muitas vezes a gente está ali comungando da palavra, da Eucaristia, mas continuamos a vida no pecado, né? Insistimos em não renunciar aquilo que o Senhor está pedindo para que nós renunciemos, né? E continuamos, né, errando e deixando com que essa palavra, muitas vezes, ela passe despercebida em nossa vida. Mas nesse tempo a gente percebe que o Senhor está ali insistindo. Eu sou o pão da vida. Eu estou dando a minha carne para alimentar vocês. E a partir do momento que a gente realmente se alimenta, né, dessa carne, que a gente se alimenta mesmo desse Deus, desse Cristo, né, nós não temos sede do pecado, nós não temos fome do pecado, né? Esses desejos são saciados. Né? A única fome que nós temos cada vez mais é de querer estar próximo de Deus, né? É de querer conhecer mais a fundo Deus, né? É a única fome que a gente precisa sentir nesse momento, né, Lu? Sim, sim. E aí eu queria, antes de começar, quero provocar o povo aqui. Minha gente, o Instagram, ele precisa de um movimento que é dele, né? E a gente precisa colaborar. Nós somos 30 aqui. Primeiro, bora multiplicar isso, né? Manda aviãozinho, se você não mandou ainda.
por favor, nada de preguiça santa aqui agora. E segundo, derrete esse dedo nesse coração. A gente precisa fazer com que esse robô do Instagram perceba que aqui está acontecendo algo diferente. Então, assim, você que está aqui, não relaxe esse dedo em algum momento, né? A gente precisa fazer um barulho santo. E na internet, aqui no Instagram, a gente faz dessa forma. Então, assim, aperta o coração insistentemente, não para não, tá bom? Esse coração deve pulsar muito longe. Então, vamos usar cada vez mais essas ferramentas como elas devem ser usadas, tá beleza? Então, vamos lá. Marcinha, quando a gente para, né, para perceber o chamado de Deus, a vontade de Deus em nossa vida, e hoje o Evangelho, tanto o Evangelho como a leitura, eles são bem sensíveis nisso, né? No sentido de escutar a Deus. E aí você começa a sua fala dizendo, né? Quantas vezes nós insistimos em caminhos errados, nós insistimos em caminhos que não nos fazem, digamos assim, deixar o nosso coração e o ouvido da alma sensível ao chamado de Deus. Insistir em caminhos que não nos possibilitam dar passos, né? Tracionar a nossa vida em Deus, é insistir em uma vida que, com certeza, sendo insensível, ela vai ser infrutífera. Ela não vai conseguir se assemelhar às coisas do alto. E para se assemelhar às coisas do alto, volto a dizer insistentemente, o coração do homem precisa estar leve. O coração e a energia do homem precisa estar pulsante para Deus. E aí quando você me diz assim, diácono, né? Insistir no pecado, E aí vamos supor, quando a gente fala pecado aqui, a gente corre o risco da gente chegar a banalizar até mesmo essa palavra, né? Mas você que está nos vendo aqui, eu sei quais são os pecados que nos afligem. Quando a gente fala assim, não entenda um moralismo, não entenda, seja capaz de olhar para dentro de si e dizer assim, poxa, o que é que está me atrapalhando ter uma sensibilidade maior para as coisas do alto? E você sabe, meu irmão, o que te atrapalha. Você sabe o quanto te pesa este pecado que você todos os dias derrapa nele, todos os dias você acaba caindo nele. E aí perceba, né, que se você está aqui, é porque você é um escolhido de Deus. E aí eu gosto de trazer, né, mesmo sendo escolhido, nós seremos afligidos. Mas essa aflição, ela precisa passar, primeiro, na oração que se intercede mesmo. Rezamos uns pelos outros, mas também na insistência nossa de responder ao chamado de Deus. E um chamado nesse lugar das nossas pequenez, né? Da nossa pequenez, da nossa, muitas vezes, não correção daquilo que nos maltrata. Aí a gente acorda e diz, poxa, eu vou colocar minha vida em Deus, daqui a pouco está caindo no mesmo negócio. E aí a gente precisa, vamos supor, a gente precisa buscar agora caminhos, sejam eles na palavra, né, que ela com certeza é toda rica, mas também naquilo que nos é necessário dentro das ciências, dentro, digamos, daquilo que pode nos dar um suporte intelectual também, para nos ajudar a sair desses pecados que não conseguimos dar passo sozinhos. Isso me vem muito forte, né? E aí eu tenho, depois, cada um de vocês, no seu time, né? E assim, não me entendam mal, saibam fazer também essa separação das coisas. Nós temos vários irmãos, né? Sejam em outras denominações, mas aqui falarei de um cristão protestante, mas que dentro do contexto das ciências, enquanto união daquilo que é cristianismo e daquilo que é ciência, e que nos ajuda a dar passos em Deus, ele tem chamado a atenção de alguns cristãos. Quem puder depois dar uma olhadinha, que é o irmão Pablo Massal, né? Um homem que tem insistido enquanto, dentro do percurso dele, na amizade dele com Deus, dentro do cristianismo protestante, mas ele tem acendido uma luz de alerta para todos nós cristãos. Precisamos ocupar esses espaços com dignidade. Mas esses espaços, infelizmente, não serão ocupados com dignidade se eu e se você não dermos passos para entendermos psicologicamente, não nos entendermos em nossos traumas, não nos entendermos naquilo que são crenças limitantes em nós. E aí muitas vezes a gente fica achando, poxa,
é porque eu não estou conseguindo, é porque eu estou derrapando de novo, cair. Será que é Deus que está se afastando? Não é Deus. É porque tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que a gente vai ter que olhar para dentro, né? E aí agora é aquilo que São Bento pede para seus monges, né? É preciso o momento da contemplação. E esse tempo da contemplação também ele exige um certo profissionalismo para que eu possa me enxergar melhor. Quer ver? Só uma coisa, né? Que muitas vezes esse cristão ele traz na fala dele. Ele diz, olha, precisamos reconhecer 5 áreas de nossas vidas, 5 identidades que geralmente nos circundam. E essas 5 identidades, elas, quando bem resolvidas, nos ajudam a mergulhar no chamamento que Deus nos faz de forma particular. E ele vai dizer o seguinte, nós somos, primeiro, nós temos uma identidade que nos foi dada por Deus, nós somos filhos de Deus, Gênesis 1:26, e também essa semana em Alessia eu descobri, fiquei super encantado, depois anotem, peguem, Eclesiástico 17, de 1 a 12, a depender da tradução, vai ali de 1 a 13, de 1 a 14, mas que vale a pena. A nossa identidade humana, nós somos filhos do Altíssimo. Deus já nos deu tudo que nós temos que ter para poder caminhar nele. Agora, muitas vezes, nós não temos a capacidade de enxergar, nós não temos alguém que diga, olha, olhe para esse lugar. E aí eu me lembro do eunuco, né? E aí Deus usando ali Filipe, diz, ó, vai lá, eu te quero ali. Né? E aí a gente precisa entender, primeiro, essa identidade que Deus me deu. Como é que eu estou me vendo enquanto filho do Altíssimo? Será que eu estou me percebendo que eu tenho uma dignidade que não é o meu pecado que vai me, digamos assim, me impossibilitar de dar passos? Porque, de certa forma, quando a gente faz esse percurso, e quando a gente diz assim, Marcinha diz, olha, quantas vezes a gente se afasta em relação ao pecado, a gente acaba voltando, né? Muitas vezes é porque a gente tem medo de assumir a cruz que carregamos ou os espinhos que carregamos em nossa carne. Uhum. Insistimos em nos fazermos de super-heróis, coisas que não somos. Somos filhos do Altíssimo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu o mundo para governar, para fazer coisas maravilhosas nele. Mas é preciso reconhecer que não somos perfeitos. E, ao reconhecer isso, dar passos para melhorar. Dar passos porque Deus vai fazer aqui, todos serão meus discípulos. Todos serão discípulos de Deus. Ou seja, é uma certeza. Uhum. Não é para ter dúvida, é uma certeza. Alguns estão afastados, outros estão aqui, mas ainda derrapando, né, na caminhada. Sim. Mas todos seremos dele. Então, é esse exercício também de apoiarmos naquilo que as ciências podem nos dar para a gente entender esse lugar. Então, eu sou filho de Deus Altíssimo. Segundo, nós temos uma identidade e que muitas vezes não está harmonizada. Nós somos também, muitas vezes, nós temos a identidade que foi dita por nossos pais. Ah, você é isso, você é aquilo. Mas a gente sabe também que tem pai que não estava tão sadio assim na sua vida espiritual. E muitas vezes colocou pesos da sua cruz no seu filho, na sua filha. E muitas vezes a gente pode estar carregando isso e a gente não sabe. E a gente continua derrapando ali, ó, sem conseguir dar passos em Deus. Eu quero dar passos, mas não consigo. Por que será? Porque a gente também precisa olhar para o lado e dizer assim, o que é que da ciência pode me ajudar? O que é que do outro que está usando e que realmente é plausível dentro de uma racionalidade humana e que eu preciso procurar? E ele vai continuar, ó, nós temos a identidade que Deus disse que nós somos, a identidade que nossos pais disseram que nós somos, que muitas vezes não é sadia e nós precisamos ressignificá-la, entender quais foram os meus traumas, o que é que meu pai e minha mãe disse que ainda buzina no meu ouvido, que até hoje eu não consigo dar passos. Isso mesmo. E isso tem influência na minha caminhada, na sua caminhada. E quando eu vejo isso aqui, todos serão meus discípulos. Basta que nós façamos também os nossos caminhos e que tenhamos pessoas como o eunuco teve para dizer, olha, segue por aqui, ó. Será que você sabe tudo mesmo? Sabe o que é que você está lendo? Sabe o que é que você está rezando? E é escutando essas palavras que então a gente vai buscando maturar. E aí ele vai dizer, né? Deus, nós temos a identidade que Deus nos disse que nós somos, que nossos pais nos disseram que nós somos, precisamos ressignificar. Nós temos aquilo que a nossa pátria, nosso país diz que a gente é. Só que a gente não é apenas um CNPJ, um CPF.
A gente é filho de Deus, filho do Altíssimo. E se a gente não souber ressignificar, a gente vai se medindo por aquilo que a mídia vai dizendo, por aquilo que está acontecendo de problema no nosso país, e a gente vai esquecendo da nossa identidade principal. E isso também, muitas vezes, nos impede de dar passos. Então, como é que está a sua identidade? Como é que você está zelando da sua identidade em Deus? Será que você já reconhece a sua potência de ser um filho amado de Deus? Se apegue a isso. Você é maior do que seus pecados. Nós somos maiores do que nossos pecados. Isso. E muitas vezes essa aflição vai nos deixando distante da graça. Então, a identidade que Deus me deu, a identidade que meu pai e minha mãe disseram que eu era, mas que eu preciso ressignificar, mesmo honrando meu pai e minha mãe, eu não sou o que eles disseram, porque eu sou o que Deus disse e quer de mim. Eu preciso entender, né, que o país, eu não sou aquilo que o meu país diz, eu não sou um desempregado, eu não sou um empregado, eu não sou... Não, eu sou mais. Né? Eu sou o filho do Altíssimo. E aí vamos lá, ter a nossa identidade. Né? Quem é o que eu digo que sou? Ou o que eu acho que sou? E aqui, essa atenção maior, ela precisa ser dada. Será que aquilo que eu penso sobre mim se harmoniza com o que Papai do Céu diz de mim? Essas duas identidades, essas sim precisam estar harmonizadíssimas. E aí, vamos supor, esse mergulho que eu devo dar. Será que aquilo que eu penso sobre mim está realmente em harmonia com a grandiosidade que Deus já me disse, já me deu? E muitas vezes a gente se perde aqui, né? Quantos irmãos não sabem perceber as suas alegrias, as suas graças, os seus dons, e aí ficam também derrapando. Por quê? Muitas vezes uma palavra maldita do papai, uma palavra maldita do seu país, do seu entorno, foi fragilizando aquela alma, fragilizando aquele coração. E a gente precisa, então, entender e dar passos mais significativos em relação. Porque a gente não pode simplesmente reduzir, né, e achar que Deus nos deu só... Não, eu preciso só ler a Bíblia. Deus nos deu muito mais. E aí, claro, quando eu falo isso, não estou desvalidando a palavra, pelo amor de Deus, não. É um dos fundamentos da nossa fé. Mas que nós tenhamos a clareza que precisamos também buscar naquilo que é sereno na ciência, naquilo que é plausível na ciência e na racionalidade, algo para nos fortalecer. Entende? E aí, vamos supor, é o Papa João Paulo II, né, o nosso santo João Paulo II vai dizer, fides et ratio, fé e razão. Essas duas realidades precisam me ajudar a me equilibrar para viver bem a minha identidade. E aí harmonizar, né, aquilo que sou verdadeiramente em Deus. E aí tem a última identidade que muitas vezes a gente fica assumindo, que é o que os outros dizem que a gente é. E essa daqui é a miserável. Viu? Essa daqui pode estar te deixando no chão. E aí você, meu irmão, você, minha irmã, precisa estar atento. Ah, eu estou preocupado com o que fulano vai dizer. Ah, eu estou preocupado com o que cicrano vai dizer. E você vai deixando a graça passar. Quem é fulano, quem é cicrano? Será que você não presta atenção nessa graça maior que foi te dada? Da identidade que Deus disse que você é. Você é meu filho, amado. Né? Do qual eu batizei, do qual eu lavei. Do qual eu redimi, trazendo o meu filho. Te dando aquilo que era mais precioso, que é o meu filho, que é o alimento descido do céu. Então harmoniza cada dia mais, ó. Se cura, se restaura, mas olha para o lugar certo, olha para o que Deus te disse que você é. E aí, muitas vezes a gente se perde, Marcinha, nesse daqui, ó. Quantas vezes, oh meu Deus, a gente se apega tanto ao que os outros estão dizendo da gente. Meu irmão, e aqui não é um egoísmo, né? não é viver um individualismo. É você reconhecer a grandeza da qual você foi chamado. É você ser capaz de tirar aquela palavra maldita que foi dita sobre você. Fulano é assim assado. Aí você só grava aquilo que fulano disse. Aí não é capaz de gravar aquilo que Deus te disse que você é, feito para as coisas do alto, criado para as coisas do alto. E você vai olhando só para as coisas que são, digamos assim, não essenciais. E aí quando eu vejo essa palavra, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Deus a todo momento quer nos atrair. Deus a todo momento vai dando sinais de que Ele nos quer. Agora cabe a mim, diante de algumas realidades, perceber como é que eu tenho respondido a esse amor.
E aqui só para você não esquecer, é um exercício espiritual para a gente. Olha, me enxergar nesses 5 pontos. Eu tenho 5 identidades, só que 2 são as principais. Eu não posso ficar preso em 3 delas. Sim. Primeiro, o que Deus disse de mim. Segundo, o que meus pais disseram de mim. Muitas vezes aqui tem muito bolodório, como a gente diz, me permite a expressão, né? E a gente precisa ser capaz de tirar, né? Honrando o pai e mãe, respeitando aquilo que pai, mas nós não somos aquilo que nossos pais, muitas vezes, infelizmente, ou por maldade, porque nós temos alguns pais que são assim, ou não por maldade, ou por, né, porque não tinha para oferecer mesmo, de conhecimento, de postura na vida, mas a gente precisa ir além. Ir além. Você não é o que seu pai disse de você, você não é o que o país diz de você, e você muito menos é o que as pessoas dizem de você. E se você não se exercita nesse lugar espiritual de se entender, a gente vai patinar sempre nos pecados. A gente não vai conseguir tracionar para Deus e dar o nosso melhor, porque as crenças limitantes são muitas. E a gente vai esquecendo, então, de pensar que nossa palavra, ela cria e recria como... Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí você está na sua casa, você, em vez de pronunciar a bênção, pronuncia desgraça, me permita a expressão. Em vez de você usar a sua palavra para abençoar o outro, para profetizar coisas boas na vida do outro, você utiliza a sua voz para fofocar, para falar mal do outro, para dizer que o outro, no exercício do seu dom, muitas vezes, você acaba colocando o outro no lugar de amostrado, e não é. E muitas vezes é a sua incapacidade de se aceitar e de aceitar aquilo que há de graça no outro. E aí você prefere proferir maldades, injúrias, do que de fato cuidar do outro e usar a tua palavra, a nossa palavra que se assemelha assim a de Deus. Porque somos imagem e semelhança de Deus. E assumir essas 5 identidades vai nos dando então essa clareza, né? Então eu queria dizer para vocês aqui, 35 irmãos que estão aqui agora, não é para deixar de ser católico não, viu? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo não, mas a gente precisa reconhecer aquilo que tem de bom no outro. Então depois, dá uma olhadinha, quem é Pablo Marçal? Escuta os conselhinhos dele. Aquilo que é cristão. O que não for católico não precisa assumir não, e até que ele nos admira porque é um cara que honra Nossa Senhora. Ele já por aí, já me deu paciência. Aí já conquista o católico. Respeitador altíssimo de Nossa Senhora. Ele disse, para criar um ser humano como Cristo, só um outro ser humano belo, belíssimo, e assim, puro, né? Sem crenças limitantes, mas crenças do alto. Ele vai falando de Nossa Senhora de uma forma muito bela. Porque ele está olhando, usando a ciência para entender, claro, o ser humano, e como cristão ele vai fazendo as suas análises, né? Mas nos serve sim para a gente pegar aquilo que é interessante da ciência e aplicar no nosso dia a dia enquanto católico, sim, tranquilamente, não tem medo. Quem tem identidade não tem medo de escutar o outro, não. E se for alguém que a gente precisa realmente perceber, então que nós saibamos separar as coisas, né? Então, e aproveitar aquilo que o outro traz de bom para a gente crescer. Então, Pablo Marçal, escute lá, principalmente que ele fala sobre identidade, né? As identidades humanas, e depois você vai, então, fazendo esse outro lugar de aprendizado. Você bebe da palavra, você bebe da doutrina, da sã doutrina da igreja, sim, mas o que é que a ciência pode colaborar para o meu crescimento? Eu preciso também estar atento a isso, para que a gente não vá entrando, né, nos ismos da vida, né, nos extremismos da vida. Então, que a gente tenha clareza, sim, que Deus, e aí depois você volte lá, né, em Eclesiásticos, volta a dizer 17, de 1 a 12, você vai ver como Deus nos fez semelhantes a Ele, nos deu entendimento, nos deu inteligência, o dom da ciência para poder a gente usar tudo isso para evangelizar com mais consistência, para ir ao encontro com mais consistência, porque Ele quer fazer de nós como Ele fez aqui de Filipe, né? E aqui eu quero voltar aqui para Filipe. Olha, o que me vem aqui de Filipe é o seguinte, olha o quanto esse homem estava puro no seu coração e na sua sensibilidade para escutar aquilo em que ele era movido pelo Espírito Santo. Olha, encosta ali naquele carro. Olha, eu não sei se vocês percebem a grandiosidade dessa frase, né?
Quantos de nós já escutou, olha, faz isso. E era o Espírito Santo dizendo ali, olha, eu estou com você. E aqui quero partilhar uma coisa com vocês. Eu nunca partilhei isso em lugar nenhum, mas, enfim, sempre há Pode falar, fica à vontade. um primeiro momento. Segredo para a gente. Enfim. Mas que vale a pena para a gente também ilustrar e trazer essa reflexão. Muitos se perguntam, né? Eu, há alguns anos atrás, já estava prestes a fazer o votos perpétuos no mosteiro. Fui aprovado para isso. E na hora que recebi a notícia, estranhamente, o coração apertou e disse assim, não é. Eu não te quero aqui. Eu digo, oxe! Dei um salto e digo, não é possível. Caminhei aqui tanto tempo, não é aqui ainda. E foi automático. Eu disse, olha, preciso de um tempo para pensar. E naquele momento, eu assim, sem entender o que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu sentia que era o mesmo mover do Espírito que eu tinha sentido desde o primeiro momento, quando eu fui chamado, né, enquanto vocacionado, a fazer o caminho da preparação do sacerdócio, enfim, e hoje Deus me colocou aqui. Mas assim, para dizer o que? Deus nos usa. Nós já fomos destinados para o alto. Agora, nesse caminho, tem um negócio que é nosso, é a liberdade, é o livre-arbítrio, é o entendimento. Uhum. Diz a teologia dos anjos que os anjos já conhecem tudo, a gente não, a gente vai conhecendo aos poucos. E esse conhecer aos poucos nos requer esse voltar o espírito para as coisas do alto. E aí por isso beber da palavra todos os dias. E aí por isso se aproximar desse alimento santo, que não é mais um maná de um deserto, mas é o próprio Deus que se fez pão e foi dado a cada um de nós. E que nos move, nos restaura, vai labutando ali com nossa humanidade, mas é Ele que está ali sempre, com seu fogo santo a nos guiar, a nos soprar para onde Ele quer. Agora, em tudo isso, Ele requer de nós a liberdade. Vai, Felipe, se aproxima daquele carro ali. Né? Vai, Márcia, vai, faz essa live aí, ó. Eu quero vocês fazendo um regaço santo, falando para muitos. Eu quero vocês indo além do limite. Vai, Luciano, eu não te quero aqui nesse mosteiro, não. Eu te quero em outro lugar ainda. E a gente ser capaz de fazer acontecer a obra de Deus em nós, e mesmo sendo condenado por todos. E aqui volta a dizer, tá no segredinho da época, né? Quantos, com certeza, ó. Ah, Luciana é isso. Uhum. Eu sei por quem fui chamado. Você sabe por quem você foi chamado. Isso mesmo. Essa serenidade da nossa alma e do nosso coração ninguém vai poder tirar, porque é algo de intimidade. Cada um sabe a intimidade que tem com Deus e cada um sabe o quanto se permite se lavar, né, se tornar um homem novo, se tornar uma mulher nova por Deus. Isso mesmo. Não é satisfação ao outro. É assim vocês não mesmo. estão fazendo essa live, vocês não estão fazendo esse movimento aqui por dar satisfação a ninguém. É chamado. É Deus que nos quer nesse lugar, falando a muitos. Vamos multiplicar isso aqui, ó. 38 vai virar 60 e lá vai 70 e poucos. E precisa. Se cada um de vocês aqui tomar isso como uma missão, porque outras pessoas precisam escutar essa palavra. Outras pessoas precisam escutar o testemunho de Luciano, o testemunho de Márcia, o testemunho de Dani, o testemunho de Jássio, o testemunho de Sueli, enfim, de todos nós, porque Deus fez coisas novas em nós. E quantos homens e mulheres estão com o meu núcleo, muitas vezes precisando só de alguém que encoste no carro, que diga, olha, é assim. Não sou perfeito, mas é assim. E a gente sem entender, epa, mas eu quero aqui, ó, vá. O que é que o Senhor quer, meu Deus? Vá. E a gente vai percebendo o quanto Deus vai sendo cuidadoso com a gente. E claro, né, olha que a gente não conta as nossas histórias totalmente, o quanto Deus nos usou e o quanto Deus cuidou da gente no momento que a gente passava pela boca do leão, pela boca da fera maldita que estava ali nos espreitando, né? Quantas situações. E aí cada um é olhar para a sua história e dizer, olha, meu Deus, quanto livramento. Uhum. E esse livramento não foi por nada.
Deus não te fez chegar aqui por nada. Deus te quer bradando aos quatro cantos o nome dele. Agora que tenhamos coragem de fazer os mergulhos necessários, né? De fazer as transformações necessárias, de tomarmos vergonha na cara para mudar aquilo que tem que ser mudado, aquilo que é sem vergonhice em nós. Sim, porque muitas vezes a gente fica dizendo sempre, fazendo a transferência, é o outro, é a situação. Não, tem um negócio chamado autorresponsabilidade também na vida de fé. Também na vida de fé. E se a gente não assume esse lugar, mas minha família está desse jeito, mas seu trabalho está desse jeito porque você não profetiza, porque você não vive verdadeiramente no Espírito. Porque você ainda não tomou vergonha na cara para dizer, olha, eu preciso de ajuda. Esse pecado que está aqui eu não consigo sozinho. Exatamente. Eu preciso de ajuda, ou compartilhar com alguém mais experiente, né? Ou tomar vergonha e se afastar de determinadas coisas que podem nos levar para caminhos, né, errados. Sim. Seja você como homem, seja você como mulher. As coisas santas precisam de verdadeiros homens e verdadeiras mulheres que cuidem do seu lado espiritual e naquilo que lhe compete. Não achando desculpinha santa. Porque disso, porque do padre, porque do... Não, peraí. Tem um lugar que é seu. E a gente não pode querer colocar na conta de Deus ou na conta do irmão a sua incapacidade de assumir o seu pecado e dizer assim, olha, eu tenho me comportado de forma vergonhosa diante da graça que Deus tem me oferecido. E aí muitas vezes a gente ainda toma a posição de querer ainda ficar com a trave no olho e apontando do outro. Tome vergonha sem vergonha, né? Isso aí. Cristão sem vergonha. Então assim, mas me permitam, porque assim, muitas vezes a gente quer buscar justificativa onde não existe. E a palavra de Deus está dizendo, olha, todos vocês são meus. Agora tem um negócio aí que o meu filho também usou para completar a economia da salvação. Ele suou sangue para poder assumir a sua liberdade de se entregar por amor. E nós também precisamos olhar para a nossa casa. O que é que eu preciso mudar na minha relação com meu esposo? O que é que eu preciso mudar na minha relação com meu irmão, com minha irmã? O que é que eu preciso mudar na minha relação com os meus contemporâneos, irmãos de igreja, de comunidade? O que é que eu preciso mudar na minha relação com meus colegas de trabalho? Que muitos de nós, muitas vezes, né, assumem uma postura aqui, lá assume outra. Você precisa ser inteiro, precisamos ser inteiros. E ao ser inteiros, assumir, ninguém aqui é perfeito. Agora eu estou em trabalho, em Deus eu me coloco, Senhor, para ser transformado pelo teu fogo, para ser, né, restaurado na minha humanidade. Porque eu fui batizado. Eu recebi uma marca que é indelével, e essa marca não está no meu coração de forma à toa. Não foi à toa que Deus me chamou. Não foi à toa que Deus chamou aquele menino que estava lá em Tuberá, seus pais, que viveu todo o seu processo, que tem consciência de cada processo que viveu. Não foi à toa que Deus chamou cada um de vocês aqui, e você sabe de quantas coisas Ele lhe livrou. Ele não livrou à toa. Aí você chega aqui agora e não dá passos porque você não consigo largar um pecado. Busque ajuda. Busque estudar mais. Busque se aproximar de pessoas que possam te ajudar. E aí vamos supor, me permitam, não é demagogia, mas ao mesmo tempo quem é que você escuta. Beleza, a gente está aqui agora escutando essa palavra. Mas quem é que você tem se oportunizado a escutar? A psicologia vai dizer que somos influenciados por 5 pessoas que mais escutamos. Quem você está escutando no seu dia a dia? Para além da palavra que você está lendo. Mas quais são as 5 pessoas que estão ao seu redor? Como é que elas têm colocado alimento para santificar esse ser humano delas? Porque se ela não tiver, se ela estiver negligenciando, você provavelmente vai negligenciar também. E aí a sua liberdade, a sua capacidade de entender o chamamento de Deus e dizer assim, olha, eu vou mudar a minha postura. Eu não vou aceitar, eu não nasci para comer lavagem de porcos. Eu não nasci para ficar perto de uma pessoa que não quer se transformar. E além do mais, né, volta,
e não estar do lado de Cristo, mas fazer diferente. E quando for situação de se afastar, se afaste mesmo, porque tem pessoas que são tóxicas, que são perversas e que não vão te possibilitar dar passos em Deus. Sim. E não é deixar o outro para trás. É você saber que o outro, nesse momento, ainda não quer assumir esse caminho de redimir a sua carne, redimir o seu ser humano, o seu ser pessoa, o seu ser cristão. Entende? Então a gente precisa cada vez mais entender. E aí, para a gente não esquecer, né? Preste atenção. Então, primeiro, voltar à fonte. O que é que Deus disse que eu sou? E aí eu quero deixar para você Eclesiásticos 17, de 1 a 12. A depender da tradução, vai até 14. Releia, faça uma lécio divina sobre essa palavra. E olhe para as 5 identidades que nos circundam. O que é que Deus disse que eu sou nessa passagem que eu vou ler? O que é que meus pais disseram que eu sou e que muitas vezes eu trago como peso na minha alma, no meu coração? E não consigo me libertar. Quantos pais sufocaram com uma palavra maldita os seus filhos? E até hoje você escuta ali ressoar pela palavra. E ela te impossibilita de dar paz. Né? Quais são as crenças que nossos pais nos colocaram e que a gente não consegue se libertar? Elas nos atrapalham também de dizer sim a Deus. Só que você precisa reconhecer e buscar trabalhar, ressignificar. Depois, o que é que o país diz que eu sou? Eu não sou alguém que vai sentar diante de uma televisão para ver só miséria, para ver sensacionalismo, para ver Big Brother. Peraí. E não é Big Brother pelo Big Brother. Quer dizer, nesse tempo que você está alimentando sua alma com o quê? Deixa, não tem problema. Não tem problema. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Agora escolha coisas do alto. Tem um negócio aí que é só você escolher coisas do alto, escolher estar próximo de coisas do alto. Entende? E a gente precisa, então, dar esse espaço. Se a gente não der esse espaço, a gente não vai conseguir avançar. Então, o que é que esse país diz que eu sou? Não, eu não sou um brasileiro derrotado, desempregado, que está vivendo só de hoje. Não, tem muita coisa boa. Seja capaz de olhar para as coisas do alto que estão na sua vida. Seja grato. Como é que você tem trabalhado a gratidão? Uma coisa não está boa, mas tem outras boas na sua vida. Seja capaz de olhar também para elas. E tudo, quando eu falo aqui, minha gente, também eu busco sempre me policiar. Não é o sujo falando mal lavado, não. É um pecador falando para pecadores, mas que não somos uma coisa, acomodados. Se nós estamos aqui acomodados, não somos. Então isso já é alguma coisa. Né? E aí, o que nós pensamos muitas vezes, né, de nós? Quais são suas qualidades? Quais são, né, as suas bondades, as suas graças e glórias? Una isso com o que Deus disse de você. Restaure isso em Deus. Né? Hoje é dia de dar passos. Gostei, sim. Dar passos. Eu gosto de usar essa palavra. É preciso dar passos. Senão, não adianta ficar olhando. Né? E aí eu falo sempre para meus alunos, né? Amar, a gente fala tanto em amor, amor. Mas não é para amar amanhã não, nem amar ontem não. É hoje. Agora, né? E nem de manhã, porque já passou, é agora. Tem que perdoar alguém? Tome vergonha na cara, vai perdoar agora. Que isso tem peso químico para sua alma. Ah, mas eu fui para a igreja, eu estava lá na live, estava bem dizendo o nome do Senhor, mas eu não consegui perdoar meu pai e minha mãe por aquilo que ele me fez. Não consegui perdoar meu irmão por aquela palavra que ele me disse que eu achei rude. Não carregue raiva de ninguém. Perdoe. Quem não perdoa, carrega química maldosa e terrível no seu coração. E você não sabe porque você não está conseguindo avançar na vida espiritual. Será? Não sabe? Verdade. Entende? É preciso dar passos. Aos 55. E aí a gente, quando cair, a gente retorna de novo, né? Ah, certo, certo. Volta de novo. Mas assim, tô impactada. Conversa um pouquinho que eu tô falando demais. Tô impactada que eu tô amando, né? Mas
Uma coisa assim, que me chamou muita atenção quando você fala, né, do pecado, é que nós muitas vezes nos afastamos, dizemos, né, que nos afastamos por conta de nosso pecado. Ah, eu pequei, então eu vou me afastar do meu serviço, vou me afastar da igreja, né, vou me afastar do Senhor porque eu estou em pecado. Mas o Senhor não diz que ele veio para os pecadores, né, que ele estará aí para os pecadores. Não é ele mesmo que diz que ele pode, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Claro que a gente tem que fazer esse exercício de não estar caindo em pecado a todo tempo. Mas a gente não pode também estar insistindo nisso, né, de que eu estou afastada porque do meu pecado. É como você falou, nós precisamos assumir, reconhecer os nossos pecados. Eu sou uma pecadora, né? Eu sei o que é que me leva a pecar. Então, eu preciso realmente pedir ao Senhor que me ajude. Eu preciso me sustentar nele, né? Me alimentar da palavra dele, me alimentar da Eucaristia. Ah, mas se você estiver comungando, né? Está em pecado e está comungando. Mas e como será que eu vou conseguir vencer esse pecado se eu não me colocar ao Senhor? Então, são coisas assim que a gente precisa fazer uma reflexão, né? E insistir, né? Insistir realmente para que a gente não saia, né? Não rompamos, né? Esse elo entre a gente e o Senhor, né? Que a gente insista, né? Em estar com Ele, porque só com Ele que a gente vai vencer o pecado, né? Sem Ele a gente E não é, consegue. Né? E essa falta e de é, humildade, né, que muitas vezes a gente não tem, né? Então, às vezes a gente sabe que a gente está pecando, mas a gente quer insistir em dizer que a gente não está no pecado, né? E fica assim como que o Senhor está totalmente distante de nós, quando que na verdade Ele está ali conosco, querendo nos ajudar, né? Muitas vezes Ele está ali pegando pela nossa mão, nos retirando mesmo daquela lama, e a gente não está enxergando que Ele está nos retirando. A gente quer ficar distante dele, né? e aí vamos supor, vamos lá. Uma coisa aqui, não é para você ir para a fila da Eucaristia com seus pecados pesados, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Sim, Tome vergonha, né? Isso é o que eu estou falando de uma forma geral. isso, Mas, tome vergonha, cada um de nós aqui, e assumir ter a humildade de dizer, olha, eu não estou pleno em Deus. E aqui, olha como está aí a questão da preocupação com o que o outro vai dizer. Ah, eu não fui para a fila da Eucaristia, o outro vai falar. O outro vai falar, mas não é ele que vai queimar no inferno, não, viu? exatamente. Cada um fuja da sua chama se quiser. Então, assim, é cada um buscar em Deus a humildade necessária para dar passos, né? Viver aquilo que a nossa igreja pede, sim, buscar a confissão, se lavar, né, com o perdão de Deus e buscar dar passos, passos mais consistentes, com sabedoria, buscando, né, tracionar a vida em Deus. Não, se uma coisa te leva a pecar, se afaste, se afaste. Por que brincar com fogo? E a gente sabe, né, que muitas vezes a gente acaba insistindo, né, com aquilo que nos leva a cair. Então é preciso buscar lugares onde verdadeiramente nós estejamos mais próximos de Deus e menos próximos daquilo que pode nos tirar desse caminho nele, tá bom? E por quê? Volto a dizer, não adianta ficar na vida espiritual buscando desculpinhas. E aqui é uma mania nossa, né, enquanto seres humanos. É sempre a desculpa de que é o outro, sempre a desculpa de que não é o momento oportuno. Né? E eu já gosto dessas partes da gente poder pregar e poder falar, né, mais livremente, né? A gente tem várias formas de pregação e essa daqui é bom, que a gente fala mais diretamente, né, dessas realidades nossas. Então, assim, é uma busca. A gente sabe que não é fácil, mas Deus nos prepara para algo maior. E aqui eu queria também ainda vir aqui na palavra. Vamos dizer assim, ó. É... Aqui, PK. Vamos cair, a gente volta.